Olha só, vou falar um negócio para vocês, né? Tava todo mundo preocupado que começando o mês de abril, o governo Lula ia ligar a máquina de fake news para tentar destruir o Flávio. Todo mundo sabe disso. Vocês sabem, dia 4 de abril é a data limite para que as pessoas se desincompatibilizem para disputar a eleição. E havia o risco na cabeça de algumas pessoas do governo Lula que se o Flávio for mal, o Tarcísio se desincompatibiliza do governo de São Paulo e com isso vai disputar a presidência e seria mais difícil bater no Tarcísio do que bater no Flávio Bolsonaro. Essa é a avaliação do pessoal do governo Lula, né? E eu discordo disso, eu acho que agora já está consolidado, vai ser o Flávio mesmo e coisa e tal, mas aí qual que foi a estratégia do Lula? Não vamos bater no Flávio até o dia 4. Agora, já estamos no dia 2, né? Já vai bater, né? Já começaram a bater, né? E aí a preocupação que tinha é, o que vai ser eles baterem no Flávio? Qual vai ser o esquema que eles vão usar para bater no Flávio? E, meu amigo, se o que eles vão fazer, o que eles têm feito hoje, eu vou te falar um negócio. Esse pessoal tá fudido, cara. Mas tá fudido. Porque eles estão sem ideia nenhuma. Para início de conversa, começou aqui o Sidônio falando pro Lula, não esqueça de falar do Pix. O Pix do Bolsonaro é a melhor arma que o Sidônio coloca pro Lula é falar do Pix do Bolsonaro, meu amigo. Eu já fiz um vídeo sobre isso hoje, explicando a questão toda do Pix e coisa e tal. Ficou feio pra caramba. Não foi só isso não, tá? Teve um monte de vergonha nesse... Foi esse encontro aqui do Lula lá em algum lugar no Nordeste, que ele tá anunciando uma obra para mobilidade, encostas e não sei o que lá. E aí também teve um negócio que em determinado momento ele perguntou pro cara, não, porque eu já mandei 400 milhões pra prefeitura, não foi? O cara, é sim. Aí a mulher dele, não mandou não. Esse momento aqui, o cara fala, aí essa moça aqui fala que não mandou não mandou isso não. Muito engraçado, cara. Enfim, o Lula tá tentando ser, mas aí, a questão do Pix, eu já falei num vídeo hoje mais cedo, né? Agora, tem outra agora que é a taxa das blusinhas, que a taxa das blusinhas, agora o Lula quer voltar atrás na taxa das blusinhas. Olha só, a taxa das blusinhas é uma merda, sempre foi uma merda, mas você sabe, né, pro Lula, quanto mais ele conseguir roubar a sociedade brasileira, melhor, mais dinheiro para ele dar pros amiguinhos dele, pros pichulecos dele lá, os cupincha dele lá que ganham os pichulecos, né? Então, ele botou essa taxa das blusinhas. Foi um dos piores, as piores coisas que o Lula fez, tanto para a sociedade brasileira, quanto para a própria popularidade do Lula. Tanto que na época eu falei, ó, isso é que me consola. É uma merda para o povo brasileiro, as pessoas não vão conseguir comprar as blusinhas, mais coisa de 50 dólares, coisa baratinha. Quem compra coisa de 50 dólares? 50 dólares é 250 reais. É gente pobre, cara. Rico não, roupa de rico não é 50 reais, não é 50 dólares, pô. Roupa de rico é muito mais do que isso. Então, ou seja, no final das contas, o Lula estava nessa ideia de... acabou se prejudicando muito mais nessa coisa de taxa das blusinhas do que ele imaginava. E pior, ainda pegou direto o público principal dele, mulher jovem. Por quê? Porque a taxa das blusinhas, quem mais comprava essas quinquilharias na Shein e na Shopee é a mulher jovem, que não tem muito dinheiro, e gosta de blusinha nova, de coisa nova, não sei o que lá, e comprava naqueles negócios, aqueles aplicativos, ligada em tecnologia, né? Porque mulheres mais velhas também gostam de penduricário, de coisa ali, de blusinha e coisa e tal, mas tipicamente ainda tem uma certa resistência de comprar coisa na China, não sei o que lá, apesar de que estava todo mundo comprando na Shein e na Shopee, né? Aí, mas o mais engraçado é isso, aí eles vêm com esse papo que não, que a culpa é do Congresso, a culpa é dos governadores, não é do Lula. Meu amigo, aqui ó, tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é o Jacques Wagner lutando pelo governo para aprovar a taxa das blusinhas. A responsabilidade é 100% do Lula. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Tempestade Elétrica. Friren é uma elfa tarada por Baus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então a coisa engraçada é essa. Olha só, se a estratégia de comunicação do Lula para fritar o Flávio foi o que a gente viu hoje, eles começaram hoje começou, tá? É só o comecinho, é lógico que vai ter mais coisa. Evidentemente que eles vão fazer as coisas todas, vão falar um monte de coisa, né? A gente sabe que vai vir isso, viria de qualquer jeito, de um jeito ou de outro, sendo o Flávio, sendo o Tarcísio, sendo quem for, viria esses ataques, evidente. A esquerda adora dizer que os outros usam fake news, que os outros têm gabinete do ódio, não sei o que lá. Mas quem faz essas coisas é a esquerda mesmo, né? Então, ou seja, essa é a situação. Agora, se for atrapalhado desse jeito, a gente tá feito, cara. Porque, caramba, que bateção de cabeça. Para início de conversa, o que o Sidônio e o Lula escolheram para início de conversa? O Pix. Não porque o Pix é do Brasil aqui. Olha só a frase do Sidônio aqui, olha aqui, ó.
gente homenageou ele. São Jerônimo. Quase 200 famílias acreditamos no senhor. A gente ama, você tá muito. Eu sou liderança, me ajude a afiliar do seu lado. Eu quero estar do seu lado. Vamos ajudar. Ô, gente. Preciso de trabalho, eu tô desempregada. Não esqueça de falar do Pix. O Pix. Pra início de conversa, né? Você vê que isso aqui é o típico evento eleitoral do Lula. Tem meia dúzia de pessoas aqui, repara. Meia dúzia de pessoas aqui. Não é um lugar grande com um monte de gente. Tem meia dúzia de pessoas aqui, né? O que o pessoal quer? Ai, me dá um emprego. Ai, eu quero filiar no PT. Ai, eu quero isso, por favor. Olha só, o Lula, as pessoas só se interessam pelo Lula em troca de dinheiro. Não tem uma única pessoa do lado do Lula que acredite na filosofia, que acredite que o sistema dele dá certo, que acredite que realmente a ideia que ele tem do Brasil é uma ideia positiva. Não, é todo mundo com a ideia de que, pô, vou ganhar um empreguinho, vou ganhar uma filiação para ajudar, vou ganhar dinheiro. E é por isso que eu falo que a esquerda nunca vai a lugar nenhum, porque a mudança que está havendo é justamente isso aqui, né? Mas aí, ainda vem o Sidônio e no meio do microfone, com o microfone aberto ali para todo mundo ouvir, não esquece de falar do Pix, não esquece de falar... Caraca, bicho, esse pessoal é muito merda, cara. Eu vou te falar uma coisa. Ah, não foi só isso não, teve essa outra aqui também. Eu vou mostrar essa outra aqui pra vocês também. Tá? Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como teve agora depois da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no PAC em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos. Não, é porque é o seguinte. A moça aqui falou, né? Você viu que a moça falou, né? Ó, não foi isso tudo não. Aí o Lula falou, não foi isso tudo não, né? Não foi isso tudo não. Eu não sei que ela... Eu vou te falar uma coisa, cara, que merda, bicho. Só interesse, cara. O pessoal só quer dinheiro, é só isso. O Lula só consegue governar pagando todo mundo. Não tem uma única pessoa no PT que não tem interesse. Como é que o PT consegue subir hashtag aqui, não sei o que lá? É na base da grana, é Pix pra galera, é gabinete do ódio 100%, né? E muito mal e porcamente consegue subir essas coisas, né? Lembrando que, aliás, a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc foram aprovadas no governo Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro jogou contra, ele lutou contra. O que é o correto, porque o Brasil tem 1 milhão de coisas que precisa de dinheiro, dar dinheiro para artista não deveria ser a prioridade nossa. Né? Artista pode trabalhar como auxiliar de pedreiro também, consegue fazer a vida do mesmo jeito lá, né? Pô, você sabe tocar piano? Beleza, vai ser um ótimo para virar cimento ali, vai ser excelente para virar cimento. Tu sabe tocar violão bem pra caralho? Porra, meu amigo, olha só, pra botar tijolo na parede, cara, beleza, já tem toda a habilidade manual pra botar tijolo na parede, porra. Se não tá conseguindo... A minha visão de cultura é assim, cultura é importante pra caramba, mas cultura é aquilo que o povo quer ouvir. Não é os artistas amigos da Globo pra fazer as paradas, não. Isso aí não é cultura. Isso aí é emprego público. Cultura é quando o público te paga pra você fazer a sua arte ali, o seu tocar violão ou tocar piano, o que quer que seja. Então, Bolsonaro estava super certo de não aprovar essas leis, mas acabou passando as leis, né? No governo Bolsonaro, aí tá o Lula falando coisa aqui, né? O marqueteiro Sidônio, manda falar, o Pix é nosso. Olha só, o governo Lula fez 200 mil projetos, gás do povo, sei lá o que, luz para todos, luz do povo, não sei como é que é o nome dos projetos do Lula. Não, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, não sei o que lá, não sei o que lá. E no final das contas, o que é o grande mote de campanha do Lula? É o Pix do Bolsonaro, cara. É o que move o povo. Mas isso que eu falo pra vocês, cara. Porque o que tá mudando na visão das pessoas? O pessoal tá vendo que governo não resolve problema nenhum. Governo é uma merda. Só cria problema, só atrapalha. Qualquer coisa que o governo faça, atrapalha. O governo, quanto menor, melhor. Quanto menor o governo, melhor no final das contas. E aí, ou seja, o que sobra? O Pix, porque o Pix de verdade é um mecanismo capitalista, pô, um negócio que ajuda você a fazer compra e venda e coisa e tal. Quanto mais compra e venda, mais riqueza para todo mundo. Enfim, o Lula tá tentando sair pelo Pix nisso aqui.
Aí o pessoal já botou os discursos do Bolsonaro sobre o Pix e coisa e tal. O Pix foi do Bolsonaro, pô. O Bolsonaro que botou o Roberto Campos Neto lá, deu o direcionamento lá e o Pix saiu, né? Ah, mas já tinha planejamento antes. Tinha planejamento antes, mas tinha muito pouca coisa, tá? Começou a planejar em 2018, na época do Temer. E mesmo assim tinha muito pouca coisa, muito incipiente o negócio. Só no governo Bolsonaro que a coisa realmente andou. Começou em 2018. 2019 já era Bolsonaro, 2020 já era Bolsonaro. E na época o Banco Central não era independente não, tá? Na época o Banco Central era órgão do governo, Bolsonaro mandava e desmandava no Banco Central. Era, a linha de comando era Bolsonaro, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto e aí os técnicos do Banco Central. Só os técnicos do Banco Central só fizeram as coisas por ordem do Bolsonaro. E muito bom, o Pix funcionou, o pessoal gostou pra caramba, deu muito certo e coisa e tal. Mas dizer que não foi o Bolsonaro, foram os técnicos do Banco Central, pô, para com isso. Eu não vou falar muito do Pix, porque eu já falei no vídeo mais cedo hoje, né? Agora o pessoal está pensando agora na taxa das blusinhas aqui, ó. Para aumentar a popularidade, o governo estuda rever taxa das blusinhas. Achei lindo esse negócio de taxa das blusinhas. E querem fazer também desenrola, outra renegociação de dívidas, que já fizeram em 2023, não deu em nada, querem fazer outra agora, né? Ou seja, não vai adiantar nada do mesmo jeito, mesma bosta do mesmo jeito, né? Mas aí, assim, a taxa das blusinhas é uma merda, eu avisei na época daqui. Se tinha uma coisa boa com a taxa das blusinhas, é que ia queimar a popularidade do Lula. E foi o que aconteceu. Foi muito ruim pro Lula isso. Aí agora o Lula tá vindo com esse papo aqui de que não, que a taxa das blusinhas foi responsabilidade do Congresso, dos governadores e de deputados bolsonaristas. O pessoal, não, que porra nenhuma, meu amigo. Foi o Lula que correu atrás. Tá aqui, ó. O Jacques Wagner aqui, ó, na sessão do Congresso aqui, ó. 5 de junho de 2024, quando aprovaram a taxa das blusinhas. Está aqui, ó, destaque do governo, do Lula. O Lula fez um destaque que foi aprovado no Senado e retoma a taxação das blusinhas. Os parlamentares aprovaram um destaque apresentado pelo líder do governo do Senado, a votação foi simbólica e os senadores contrários se manifestaram e coisa e tal, e está aqui essa situação. Foi o Jacques Wagner do governo que botou lá a taxa das blusinhas e queria, o governo, o Lula que queria a taxa das blusinhas. Por que o Lula queria a taxa das blusinhas? Dinheiro, meu amigo. O Lula vive de roubar as pessoas. Você viu como é que é o negócio do Lula? O Lula, tudo do Lula é vou te dar um dinheiro, vou te dar um carguinho, vou te dar um emprego. Para pagar isso tem que ter dinheiro. Como é que você tem dinheiro? Aumentando imposto da galera. Você aí que trabalha tem que trabalhar um pouquinho mais para pagar mais imposto pro Lula poder dar dinheiro pra galera dele lá, pros amiguinhos do Lula lá, pros puxa-saco que fica ali puxando o saco do Lula, como vocês viram ali no evento no início, né? Aí, o pessoal dizendo que é manobra da direita. Não, porque a taxação das blusinhas foi manobra da direita. A Janja falando aqui. Amigo, total errada essa história. Isso aqui foi... Porque lembra, a taxa das blusinhas teve duas fases. Na época do Bolsonaro, não apenas não tinha a taxa das blusinhas, como você tinha... O Bolsonaro orientou o pessoal para fiscalizar leve, para não pegar pesado na fiscalização. Quando entrou o Lula já forçou a fiscalização logo de cara, começou a cobrar taxa de um monte de gente. E aí ele veio aqui, não, é total errado essa matéria, eu tô aqui no avião com o ministro Haddad, que explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater sonegação de empresas, não de taxar pessoas que compram. Mas o pessoal que comprava recebia a DARF para pagar ali, meu amigo. Então quem pagava era a pessoa que comprava mesmo, como é todo imposto. Todo imposto quem paga é o consumidor final. Se você compra alguma coisa e revende, você não paga imposto, você repassa o imposto. Agora, se você compra uma coisa e você consome aquela coisa, aí acabou, né? Você tem que pagar o imposto, não tem alternativa, né? Aqui, ó, taxa das blusinhas. A taxação é só para as empresas, não é para o consumidor. Ai, meu Deus do céu. É muito engraçado isso, cara. É muito engraçado. Aqui, ó, 62% vem em taxa da blusinha como erro do governo. Foi um erro enorme do governo. Mas um erro que o governo lucrou dinheiro com isso. Tá? Entrou um monte de dinheiro no caixa do governo. O governo pode pegar esse pessoal que está falando aqui, não, que eu preciso de emprego, me filie aqui, Lula, por favor, arruma emprego para eu e não sei o que lá. Exatamente, né? E aí é para isso que vai o dinheiro seu que é roubado com a taxa das blusinhas, para dar para esse pessoal que fica puxando o saco do Lula aqui, né? Aqui, ó. E aí, aqui, ó. Hoje a Madalene Laxo está falando aqui, hoje a turma do amor que combate fake news está noticiando que Flávio vai acabar com o Pix, que foi criado no governo do pai dele, e Lula vai acabar com a taxa das blusinhas criada pelo Congresso. Não, meu amigo. Foi o governo, foi um destaque do governo, do Lula, que aprovou a taxa das blusinhas, né? Aprovado no Congresso, mas feito pelo Lula, né?
nenhum dos fake newseiros foi processado ainda pelo Ministério da Verdade. Tô para te dizer pior, tá? Vai chegar na época da eleição, o CIED lá do TSE vai proibir esse tipo de coisa. Não pode falar, o Lula falou que foi o Congresso que aprovou a taxa das blusinhas. Não pode dizer que foi o Lula que aprovou a taxa das blusinhas. Fake news. Né? O Pix do Bolsonaro. Não, o Pix não é do Bolsonaro. O Pix é uma coisa etérea, que desceu do céu, assim, numa carruagem de fogo e foi dado aos brasileiros por ninguém e coisa e tal. Não, meu amigo, o Pix foi do Bolsonaro. Começou em 2018. Então foi 1 ano de Temer, 2 anos de Bolsonaro, 2019 e 2020. E no final de 2020 ele começou a operar aqui no Brasil. Foi 100% feito pelo Bolsonaro. Na época de 2018 era só uma ideia. O conceito da coisa foi elaborado em 2018. Enfim, pelo menos o Alckmin tá indo lá e falando não, que tem que manter a taxa das blusinhas, mesmo porque o consumidor brasileiro é tudo otário e a gente tem que cobrar esse pessoal porque burro merece pagar imposto. Essa é a opinião do Alckmin, né? E aqui, ó, outra coisa importante, Bolsonaro, aqui, ó, presidente descarta taxar compra por meio de aplicativos estrangeiros. Para Bolsonaro, aqui, ó, matéria de 21 de maio de 2022. De fato, tinha muita pressão de empresários querendo imposto das blusinhas. O Bolsonaro falou, não, enquanto eu for presidente não vai ter essa porra desse imposto. Enquanto eu for presidente não vai ter. Aí veio o pessoal dizendo que não, que foram deputados bolsonaristas. Não, meu amigo, foi o Lula. O Lula, a Janja, o Haddad, foi essa turma que botou a taxa das blusinhas. Se tirarem agora, tá beleza. Eu só vou te tirar. Pode tirar, imediatamente pode tirar. Mas dizer que tirou porque estou resolvendo o problema, não. Você está corrigindo um problema que você criou. E lembra de todos os anos que você foi proibido de comprar blusinha na Shein, na Shopee, porque tinha esse absurdo que o pessoal estava colocando ali, porque o Lula colocou esse negócio, né? E se você deixou de comprar coisa por conta da taxa das blusinhas, lembra que o Lula está tirando agora porque é período eleitoral. Sabe o que vai acontecer em janeiro de 2027, se o Lula ganhar? Se o Lula ganhar, meu amigo, imediatamente ele vai voltar, pô. Ele não demorou um mês para voltar com as taxas da blusinha lá, quando ele ganhou a eleição no passado, na última eleição. Imediatamente ele vai voltar e vai querer voltar com essa taxa das blusinhas. Em 1º de janeiro de 2027 volta essa taxa das blusinhas. Ele está fazendo isso para enganar otário. Aí, se você for otário e quiser fazer o L, né, aí vai fazer o quê, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.